TOC, gente, ele é um transtorno de ansiedade muito, muito peculiar. Costumo contrapor ele com o transtorno de pânico. Por quê? O transtorno de pânico, como eu citei lá na aula específica, é a maior ansiedade que a gente pode sentir num curto espaço de tempo. E de forma contrária ao TOC, o TOC ele é a maior ansiedade que a pessoa pode sentir o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a gente precisa entender, né, o que é que acontece no TOC. As pessoas que têm TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, elas são tomadas por pensamentos obsessivos, intrusivos, né, de conteúdo extremamente negativos, que entram na cabeça dessa pessoa e ficam se repetindo de uma forma que causa esse tremendo mal-estar na pessoa. Uma ansiedade e uma angústia muito, muito grande para os portadores de TOC, né? Quando esses pensamentos entram em uma espiral, esse paciente ele não consegue dar uma trégua. Pessoas começam a elaborar compulsões através de rituais, né? No qual o público leigo, que é que ele chama de manias, a tentativa de se distrair para que esses conteúdos, esses pensamentos ruins não se realizem, por exemplo. Como a grande maioria das pessoas omitem que tem o TOC, né, ou não aceita que tem o TOC, acaba que, quando é iniciado o tratamento, a pessoa já está num patamar muito, muito grave. Muito grave. Não vou mentir para vocês. Geralmente, quando a pessoa chega no consultório, que apresenta aí o TOC, ela já vem com um quadro muito grave. Muito grave. Por quê? Todo paciente que tem TOC, ele tem um perfil de personalidade muito perfeccionista. São pessoas que são muito organizadas, são pessoas que são muito esforçadas e acabam com o pensamento de que eles vão dar conta do transtorno. E aí acham que o TOC não vai atrapalhar a vida dele, que não vai tomar uma grande dimensão e se cobram para ter o controle daquilo. E é importante que vocês psicoeduquem as pessoas que têm TOC para entender, né, a questão do controle. Quanto mais se quer ter controle sobre os pensamentos, a pessoa não tem o controle. Então, a gente tem aí que trazer outras opções de comportamento para que esse paciente, ele não... para que ele tire o foco dessa questão do controle, né? Por quê? Porque isso, na verdade, ele só vai agravando e tomando grandes proporções. Um dos fatores que é quase unânime nos casos de TOC que não se tratam é uma evolução para a depressão. Então percebam que alguns transtornos de ansiedade, é por isso que é importante que a gente se alinhe. O meu nicho é a ansiedade. Você vai ter que estudar depressão, tá, gente? A gente sabe que a gente precisa estudar outras questões, mas a pessoa que trabalha com ansiedade também precisa ter um entendimento da depressão. Porque muitos dos transtornos de ansiedade, eles evoluem para a depressão. E quando o paciente ele chega com um transtorno, a gente tem que tratar primeiro a depressão, para depois chegar no transtorno de ansiedade. Porque senão, a gente vai ficar ali no conteúdo muito raso. Porque o paciente, ele não está bem emocionalmente, ele está ali embotado, ele está ali num quadro depressivo, num estado depressivo, e ele não vai conseguir enxergar as situações positivas ou os caminhos para sair da situação. Então, quando o paciente ele chega até você, você precisa avaliar, né? E aí vocês vão entender que no TOC, quando ele não é tratado, geralmente, ele se desenvolve para ele evolui para uma depressão. Porque se existe uma coisa, gente, que leva o cérebro da gente à exaustão, são os recorrentes pensamentos negativos. E é o que a grande maioria das pessoas que têm TOC apresentam, né? Agora imagine pensamentos negativos mais obsessivos, ou seja, repetitivos e intrusivos. Isso leva o cérebro a um estado de exaustão e culmina numa depressão. Vocês vão entender e vão perceber que o percentual de pacientes de TOC que chegam no tratamento, não pelo TOC,
e sim pela depressão ou que a exaustão que o toque já trouxe é enorme. É enorme. Por isso que eu estou dizendo que pessoas que atuam no nicho de ansiedade precisam também compreender de bipolaridade, né? Muitas das vezes também esquizofrenia, depressão. A gente não pode desassociar uma coisa da outra, tá? Eu atuo no nicho de ansiedade, eu tenho que ter expertise somente na ansiedade. Não, porque vocês lidam com seres humanos e os seres humanos vão chegar com outras questões também. Você vai trabalhar ali de forma mais técnica e profunda a questão da ansiedade, que é o seu nicho, mas você precisa ter entendimento das outras questões. Principalmente neste caso do toque, que a grande maioria dos seus pacientes, eles vão chegar lá com sinais de depressão. Então, você vai tratar a primeira depressão para depois chegar na questão do transtorno de ansiedade, tá, gente? E aí, com relação às compulsões e manias mais frequentes da pessoa que tem o toque, quais são? Deslanchado aí de diferença, nem tem a concorrência bem pequena para essa a questão da limpeza. A pessoa que tem toque, a grande maioria das vezes que chega é com relação à limpeza. Depois, com relação à organização. Checagem, a pessoa vai e confere a chave da casa, de todas as portas, 50 vezes antes de dormir. Contagem, tem pessoas que ficam ali contando as tirinhas do forro PVC, né? Quando estão num ponto de ônibus, ficam contando. Quando estão, tem uma casa com aquelas grades, contando. Muitas das vezes é de forma que outras pessoas não percebem. Colecionamento, que aí entram os acumuladores compulsivos. Repetição, rituais mentais. Com relação aos rituais mentais, são muito mais difíceis de identificar, porque a pessoa que tem a compulsão da limpeza, outras pessoas começam a observar e aí começa, olha, eu percebo que você pode ter toque. Você percebe que você faz isso, higieniza a mesa dela. Atualmente é que tem sido pior ainda com relação à pandemia, e a pessoa que tem toque e tem a compulsão pela limpeza, se limpava a mesa 50 vezes por dia, hoje está limpando entre 200 e 250 vezes. Então, é realmente muito, muito doloroso para essa pessoa, porque ela não tem um controle, até chegar no tratamento, lógico, tá? Com relação ao transtorno obsessivo compulsivo, existem as obsessões, que são o quê? Que são essas obsessões? São pensamentos, são imagens, são impulsos intrusivos e sem sentido, tá, gente? Em sua maioria, aos quais o indivíduo ele tenta resistir e eliminar esses pensamentos. A pessoa ela não consegue evitar, então ela resiste a esse pensamento tentando o quê? Suprimi-lo, neutralizá-lo, usando estratégias mentais, comportamentais, como se distrair, fazer orações, verificações, e essas estratégias se tornam também, muitas vezes, as compulsões. Estão condenadas a fracassar a longo prazo, né, porque tem um efeito contrário. Isso aumenta a frequência do pensamento. Quanto mais a pessoa quer controlar aquilo, mais a pessoa não tem o controle. Com relação às suas compulsões, que são o quê? Os pensamentos, que ali é contar, rezar, pensar em palavras, em uma ordem específica, ações de lavar a mão, de lavar as mãos, de conferir, né? Usada para suprimir essas obsessões e fornecer uma espécie de alívio. Não tem uma relação lógica com a obsessão, tá, gente? Os rituais são usados para aliviar essa ansiedade que acompanha as obsessões. Com relação ao tratamento do toque, até pouco tempo atrás era considerado um transtorno de difícil tratamento, né? Esse panorama ele veio mudar quase que radicalmente nas últimas 3 décadas, com o quê? Com a introdução de métodos efetivos de tratamento, que aí estão a terapia de exposição e prevenção de respostas, né, que é o EPR, e a terapia cognitivo-comportamental, né, e também os medicamentos. Vocês precisam entender que tem transtornos que vão precisar
que a pessoa faça uso do medicamento para que os nossos acompanhamentos deem mais resultados de forma eficaz, tá, gente?